Olá, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, oftalmologista, e sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. O nosso assunto de hoje vão ser os surtos causados pela toxoplasmose. O que é um surto de toxoplasmose? Surto é quando você tem muitos casos, um período curto de tempo. Acima de 3 casos já seria um surto. Então, você sempre observa o padrão de aparecimento da toxoplasmose em uma determinada região. Quando esse padrão muda significativamente, aí você pode estar diante de um surto. Quais são os tipos de surtos de toxoplasmose? Pela ingestão de água contaminada, carnes contaminadas, frutas e verduras e pela ingestão de leite contaminado. Os surtos causados pela água se caracterizam pelo grande número de pessoas afetadas. O primeiro surto descrito foi o de British Columbia, no Canadá, onde 100 pessoas foram afetadas. Depois tivemos um surto maior, na época considerado o maior do mundo, de Santa Isabel do Ivaí, com 500 pessoas. E mais recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos um surto em Santa Maria, onde o número chegou a 1.000 pessoas. O que ocasiona os surtos? No Canadá, nós temos um exemplo em que os gatos selvagens contaminaram as fontes de água da cidade de British Columbia. Foi identificado em Santa Isabel do Ivaí a contaminação do local de distribuição da água pública da cidade. Quando os surtos são ocasionados pela ingestão de carnes contaminadas, nós vamos ter um grupo mais restrito de pessoas do que em relação à água, e isso se identifica eventualmente a fonte. Nós temos um caso de Santa Vitória do Palmar, onde foi feito um trabalho, onde um determinado alimento foi consumido por uma família e 16 pessoas adquiriram a doença. E isso é o que ocorre. Às vezes, carnes de uma mesma procedência, pessoas que compram uma carne em um determinado mercado, várias pessoas, e passam a ter a doença alguns dias após, também caracterizam um surto. Existem surtos que são relacionados a hortaliças e frutas. E essa forma de contaminação também envolve um grupo mais restrito de pessoas. Um surto de toxoplasmose foi investigado pela Secretaria de Saúde de São Paulo e foi identificada a contaminação dos temperos dos vegetais. Era um restaurante vegetariano e na cebolinha e na salsinha eles encontraram a presença do toxoplasma. Existem surtos descritos por contaminação por suco de frutas. O Instituto Evandro Chagas publicou um estudo sobre o açaí como a fonte responsável por um surto de toxoplasmose. Outro caso importante foi causado por leite de cabra consumido de forma crua. Isso ocorreu nos Estados Unidos, na Califórnia, onde um agrupamento de pessoas, de mais de 20 pessoas, tomou esse leite e 10 delas adquiriram a toxoplasmose. Em um surto, quais são as formas infectantes? No caso da água, no caso ainda do solo e do consumo de verduras e frutas, são os oocistos. Se a contaminação for por ingestão de carnes, seria o cisto o elemento contaminante. E ainda, se nós tivermos uma contaminação pelo leite, nós teríamos a contaminação pelo taquizoito. Em relação às formas infectantes, o oocisto é a forma que os feridos vão eliminar com as fezes. E o cisto é a forma que está presente nos músculos dos animais que vão ser consumidos pelo ser humano, por exemplo. E a partir desse cisto pode haver a ruptura dele e a liberação dos taquizoítos, que vão estar presentes no sangue. Em um surto, qual a população de risco? Inicialmente é a população que não tem imunidade natural. Então, quando a soroprevalência é muito alta, a população já vai ter uma imunidade e vai ser difícil que se tenha um surto significativo nessa população. Agora, dentro dessas pessoas, as crianças e talvez as gestantes sejam um grupo mais vulnerável. Como se prevenir dentro de um surto? Em um surto em que a água é a fonte infectante, nós podemos usar filtros especiais ou ferver a água, que nós estaremos protegidos da contaminação pela água. Em surtos em que a carne é a fonte de contaminação, o congelamento da carne por 3 dias ou o cozimento adequado é suficiente para evitar a contaminação. Esses cuidados também se aplicam aos embutidos. Os utensílios que vão cortar tanto a carne como os embutidos devem ser higienizados entre o corte de um alimento e outro, senão você vai estar levando o toxoplasma através de uma faca, por exemplo. Em relação às verduras, nós devemos ter um cuidado que o toxoplasma ele tenha uma cola, ele tenha a habilidade de aderir a uma folha de alface, por exemplo.
Então a maneira de lavar é deixar essa alface de molho em uma solução com vinagre durante alguns minutos e depois lavar essa verdura em água corrente. No caso de um surto causado pelo leite, a fervura do leite é suficiente para eliminar a contaminação. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe nossos vídeos.